Olá, vamos ver agora os elementos básicos do Google Planilhas. Primeira coisa, dentro do Google Drive, a gente abre um novo documento do Google Planilhas, Planilhas Google. Como a gente já viu, assim que abre um documento, a gente dá um nome para ele, certo? Para garantir que ele seja salvo, que a gente encontre ele depois com o nome que a gente escolheu. Então ele está salvo aqui, dentro da pasta onde eu estava quando criei esse novo documento. Eu posso mover ele aqui se eu quiser, mas no caso não quero. Está salvo aqui. O Planilhas, basicamente, como o Excel, ele se divide, a área de trabalho dele aqui se divide em colunas e linhas, que formam, o cruzamento delas formam as células. Então as colunas são definidas por letras, temos aqui a coluna A, coluna B, C, D, E, e as linhas por números. Linha 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no meio são as células, qualquer quadradinho desse, retângulo desse é uma célula. Essa célula aqui, por exemplo, é a célula E11. Essa célula é a célula B16. Aqui dentro a gente pode trabalhar basicamente duas coisas. Uma é formatação de tabela e a outra é aplicação de funções matemáticas. Bem elementar, formatação de tabela. Se você clicar em uma célula, manter o botão do mouse pressionado e arrastar, você vai selecionar uma área com várias células. Selecionando uma área, você pode configurar essa área, formatar ela como uma tabela, usando tanto o menu aqui de cima como o menu de acesso rápido, aqui, que tem atalhos para esse menu completo aqui de cima. Então, em formatar, como eu estou querendo formatar uma tabela, no menu formatar eu tenho as várias opções de formatação de tabela. Mas tenho também atalhos para as principais opções aqui. Então, basicamente o que a gente tem aqui são os elementos fixos aqui, que é desfazer, que é o Ctrl Z e refazer, impressão, zoom de tela, aqui formas numéricas diferentes, tipo de fonte que eu quero usar, tamanho da fonte, se eu quero que essa fonte seja negrito, itálico, sublinhado, taxado, né, riscado, a cor da fonte, cor do texto, cor do preenchimento, bordas. Aqui uma opção de mesclar células, juntar várias células e transformar elas em uma só. Aqui alinhamento do texto, horizontal à esquerda, à direita e no centro. Alinhamento do texto no topo, na base ou no meio de uma célula. Ajuste do texto dentro dessa célula, rotação do texto, alguns outros elementos aqui e lá atrás funções, que são as fórmulas matemáticas. Vamos nos ater aqui à parte de formatação de tabela. Primeira coisa, bordas. Eu quero que a minha tabela toda seja definida por linhas. Aqui todas as bordas, como cor da borda e tipo da borda. Então eu quero já mudar essa cor da borda para azul e eu quero mudar o tipo da borda para uma borda pontilhada. Eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro desse elemento. Por exemplo, eu quero que essa tabela, as bordas externas, somente as externas, não sejam pontilhadas, mas sejam mais fortes, mais definidas. E aí eu formatei um pouquinho da minha tabela. Eu posso definir que essa coluna aqui, e segurando a tecla Ctrl, definir uma segunda coluna, eu posso dizer que eu quero que essas duas colunas tenham uma suave cor azul. Eu posso dizer que eu quero que essas três linhas sejam uma barra de título, e essa barra de título eu vou fazer num azul mais forte e
vou mesclar essas barras em uma só. Eu vou mesclar antes para vocês perceberem. Ó. Aqui nós temos 3. Eu vou mesclar essas 3, ela vira uma só. E agora eu vou deixar ela na cor que eu quero. Aqui nessa célula eu quero escrever título. Tudo que eu escrevo no Excel aparece tanto na célula como aqui na barra de funções. Então, se eu selecionei escrevi título aqui, eu quero que esse título seja centralizado na célula. E quero que ele seja branco. E quero que ele seja negrito. Ok? Aqui eu quero ter 3 resultados. Vamos ver. Formatações básicas, é isso aí. Eu posso ter alinhamentos diferentes. Se eu tenho um grande título aqui, um grande texto aqui, que não cabe em uma célula, um grande texto aqui, que é maior que uma célula, por padrão, o Planilhas vai fazer o texto passar quando eu estou digitando e ele vai atravessar o espaço para eu poder ler ele inteiro, mas ele não está aqui. Se eu clicar nessa célula, não tem nada escrito aqui. Ele está escrito nessa célula, todo o texto, extrapolando para lá para eu visualizar. Aqui eu posso, nesse ícone de ajuste de texto, mudar isso. Eu posso dizer que ele corte o texto. E aí o texto é cortado. Se eu clicar aqui, eu consigo enxergar o total do texto. Se eu clicar 2 vezes, eu enxergo aqui. Se eu clicar uma vez só, eu enxergo já lá, na barra de funções. E eu posso também pedir que ele ajuste o texto. E aí ele vai fazer o texto caber e vai ampliar o tamanho da minha linha. Formatação de tabela, básico, elementar. Vamos pensar um pouco agora em funções matemáticas, certo? Então vamos inserir valores aqui, quaisquer, e vamos dizer que a gente quer alguns resultados, resultados matemáticos. Eu quero que nessa linha aqui, por exemplo, eu tenha a soma dos valores. Aqui eu quero que eu tenha a subtração. E aqui eu quero a média. Ok? 3 funções. Se eu clico, eu quero que o resultado fique aqui, né? Vamos já mudar isso aqui. Como eu quero aqui um resultado diferente, eu vou mudar a cor para determinar isso na minha tabela. A soma, eu vou usar então a função básica que está nesse ícone aqui, que é o ícone de funções. Aqui estão as funções matemáticas que são inúmeras. Nós vamos trabalhar com o elementar. Então, trabalhando a partir da função soma, quando eu clico aqui, como eu estou selecionado, onde eu quero a soma? Eu quero nessa célula, a célula D11. Aqui eu quero um resultado de soma, eu venho nas funções soma. Automaticamente ele começa a escrever uma fórmula. Eu quero a soma de todos esses números. Se eu clicar aqui na célula D4 e arrastar até a célula D10, ele já vai me dizer que aqui nessa célula ele vai me dar o resultado, né? Começa com o sinal de igual, o resultado da soma do D4 até o D10. Aperto em Enter, ele já me dá o resultado 70. Esse número não está fixo aqui. O que eu tenho aqui é uma fórmula, não um número. Significa dizer que se eu mudar esse valor aqui, automaticamente o resultado lá muda. Se eu mudar esse valor aqui, automaticamente o resultado lá muda. Então essa fórmula está sempre dinâmica, atualizando conforme eu atualizo valores. Vamos digitar um outro valor aqui aleatório para fazer a subtração. Eu quero aqui agora a subtração do valor da soma
menos esse valor numérico aqui aleatório. Então aqui eu posso usar o mínimo e dizer que eu quero esse valor, sinal de menos, clicado no teclado numérico do teclado, 30, e eu tenho aqui a subtração. A subtração no Google Planilhas tem que ser feita sempre entre dois números, não dá para fazer uma subtração entre vários, como a gente fez aqui com a soma. Ela é sempre feita de um em um. Se eu quisesse subtrair mais valores aqui, eu teria que ir fazendo de um em um. Por exemplo, se eu clicar aqui e quisesse fazer uma subtração desses números todos, eu tenho que clicar do 10 menos menos a célula D7 menos D8 menos D9 menos D10. Ele vai me dar um resultado de 65 negativo. Eu não posso arrastar no mouse como eu fiz aqui com a soma. A subtração não funciona. E a média é a média de valores. Então, se eu quero saber em média quando esses valores todos aqui, qual é a média de valores que eu estou usando nessa tabela. Então é super simples. Eu vou na média e seleciono todos os valores que eu tenho aqui e dou um Enter, ele automaticamente diz que a média desses valores é 25,5. E a mesma coisa, se eu mudar aqui para 50, ele já muda esse resultado e muda a média. E aqui e muda a subtração, porque a soma lá está envolvida, né? Muda tudo. Ok? Isso é básico, elementar, para começar. Falou, galera? É isso aí, muito obrigado de novo. Até mais.